A maternidade que eu escolhi viver não foi a maternidade do caos constante, não foi a maternidade onde eu simplesmente deixei os dias acontecerem, não foi a maternidade onde eu abri mão completamente de mim e também não foi uma maternidade perfeita, tá? Foi uma maternidade construída com intenção, porque antes mesmo do Teodoro nascer, eu já entendia uma coisa: criança precisa de direção, precisa de segurança, precisa de previsibilidade, precisa de presença. E talvez ser professora tenha me ajudado muito a enxergar isso. Porque quando você convive diariamente com crianças, você percebe que eles florescem quando existe constância, quando existe segurança emocional, quando existe rotina, quando existe um adulto conduzindo com firmeza e amor. E foi exatamente isso que eu decidi construir dentro da minha casa. Não uma maternidade perfeita, impecável, mas uma maternidade leve. E maternidade leve não significa ausência de desafios, significa presença de estrutura. Eu sempre soube que queria viver uma maternidade próxima, afetiva, presente, mas também sabia que eu não queria viver perdida dentro dela. E não queria que meu filho crescesse sem rotina, sem previsibilidade, sem direção. Porque rotina não é prisão, rotina é segurança. E eu percebo que muitas mães vivem tentando sobreviver ao dia porque ninguém ensinou para ela que organização também é cuidado, também é amor, que previsibilidade acalma o bebê, que constância regula emoções, que o ambiente influencia o sono, que a rotina influencia o comportamento, que ensinar também é amar. Hoje existe uma romantização muito grande da maternidade desorganizada, como se viver exausta, cansada fosse prova de amor, como se não dormir fosse normal, tá? Como se a mãe precisasse se anular completamente. E eu não acredito nisso. Eu acredito que um bebê seguro emocionalmente precisa de presença, mas também precisa de direção. Eu acredito que acolhimento e limite caminham juntos. Eu acredito que maternidade leve começa com direção. E uma das coisas mais importantes que eu decidi ensinar para o Teodoro foi o sono. Porque o sono não é luxo, o sono é necessidade biológica, o sono influencia desenvolvimento, influencia humor, aprendizado, regulação emocional. E foi aí que eu comecei a estudar ainda mais profundamente sobre rotina e sono infantil e desenvolvimento. E eu descobri uma coisa muito importante: a autonomia do sono não é abandono, a autonomia do sono é ensino, é conduzir o bebê com segurança, é mostrar para ele que dormir é seguro e ajudar ele a desenvolver habilidades importantes para a vida. E não, isso não significa deixar um bebê sozinho, chorando, sem acolhimento. Significa ensinar com presença, com direção, com constância, com segurança emocional, porque ensinar também é amar. E talvez essa seja uma das coisas que mais transformaram a minha maternidade. Entender que amor não é ausência de limite, ou também é educação, é condução. Hoje, quando o Teodoro vê a cortina fechando, quando o ambiente muda, quando o ritual começa, o corpinho dele entende que está seguro, que é hora de descansar, que existe previsibilidade. E isso muda completamente a dinâmica da casa. Porque um bebê descansado consegue brincar melhor, aprender melhor, se desenvolver melhor. E uma mãe que tem direção consegue viver a maternidade com muito mais leveza. E eu não estou dizendo que aqui nunca existam noites difíceis, nunca existam desafios, nunca existiu cansaço, mas existe estrutura, existe intenção, existe constância, e isso muda. Foi por isso que eu decidi compartilhar a minha maternidade na internet, porque eu percebi quantas mães estavam cansadas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente perdidas. Mães que amam profundamente seus filhos, mas não conseguem mais enxergar leveza dentro da própria rotina. E eu quero que essas mães entendam uma coisa: você não precisa escolher entre acolher seu filho ou ensinar ele. Os dois podem caminhar juntos. Pode ser amorosa e ainda assim conduzir. Você pode acolher e ainda assim ensinar. Você pode ser leve sem ser permissiva. E talvez o maior erro que fizeram a nossa geração acreditar foi que direção e amor são opostos, mas não são. Na verdade, direção também é amor. Hoje eu transformei a minha experiência, meus estudos e minha vivência em missão. E através da minha consultoria, da minha mentoria e dos conteúdos que eu compartilho, eu quero ajudar mães a encontrarem mais leveza através da organização da rotina e do sono dos filhos. Porque quando a mãe tem clareza, tudo muda. Agora eu quero muito saber de você, qual é a maternidade que você escolheu viver?
Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com outra mãe, porque existem muitas mulheres precisando descobrir que maternidade leve não é perfeição, é direção. E no final, a maternidade que eu escolhi viver é aquela onde meu filho se sente profundamente amado, mas também profundamente seguro. Porque o amor também é ensinar, e ensinar também é amar. Beijos e até o próximo vídeo.